Fala, guerreiro, Guerra Fute 13 na área. Nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer aí campeonatos internacionais. Amanhã teremos partidas. Hoje também temos partidas dos campeonatos internacionais. Vamos falar de Liga Argentina, hoje tem. Vamos falar de La Liga. Vamos voltar a falar, né, do retorno das Copas. Teremos aí nessa terça-feira Copas pelo mundo. Tudo isso e muito mais aqui com o Guerreiro, beleza? Então, nesse primeiro vídeo é só informações aí sobre os campeonatos que acontecerão, os campeonatos internacionais. Depois, no segundo vídeo, nós vamos trazer aí futebol brasileiro, futebol feminino, beleza? Então, vamos aí na tela para você, começando com La Liga. Amanhã nós teremos um jogo pela La Liga e os demais jogos aí no sábado. Tá aí na tela para você, então, Campeonato Espanhol. Amanhã teremos Barcelona e Osasuna. Esse jogo é um jogo atrasado pela 27ª rodada. Depois voltaremos com a rodada normal aí no sábado. Quatro jogos, né? Teremos Real Sociedad e Real Valladolid. Teremos Espanhol e Atlético de Madrid, Alavés e Raio Vallecano. Além de Real Madrid e Leganés. Esses são jogos de sábado. Amanhã, jogão de bola aí entre Barcelona e Osasuna. Jogo atrasado pelo Campeonato Espanhol. Lembrando que nessa semana nós teremos Copa do Rei da Espanha, terça-feira, e quarta-feira também, jogo da volta, né? Ali da semifinal do, da Copa do Rei da Espanha. Tá aí na tela para você, então, o primeiro jogo, o Real Madrid venceu o Real Sociedad por 1-0. O segundo jogo entre Real Sociedad e Real Madrid vai ser agora na casa do Real Madrid. Já o Atlético de Madrid empatou com o Barcelona em 4-4 lá no Camp Nou, e esse jogo agora vai ser na casa do Atlético de Madrid. O primeiro resultado, 4-4, uma grande vantagem aí para o Atlético de Madrid, que conseguiu empatar lá no Camp Nou com o Barcelona. Vamos falar de Premier League? Premier League só volta aí, guerreiro, na terça-feira. O campeonato, né? A Copa acontece nesse final de semana. É o único aí dos campeonatos que é ao contrário, né? A Copa acontece na data do campeonato e o campeonato acontece na data da Copa. Então, enquanto nesse final de semana todo mundo vai ter campeonato, a Premier League vai ter Copa, né? Então, o campeonato vem na terça-feira com Wolverhampton e West Ham, o Arsenal e Fulham, além de Nottingham Forest contra o United, né? Então, esses são os três jogos aí da terça-feira. E nesse final de semana, dia 29, nós teremos aí Fulham e Crystal Palace, Brighton contra Nottingham Forest, e no domingão, Preston e Aston Villa, além de Belmont e Manchester City, né? Monster aí é demais, né? É Manchester City. Então tá aí na tela para você. São os jogos aí desse final de semana, sábado e domingo, pela Copa da Inglaterra, né? Premier League é só na terça-feira e a Copa da Inglaterra nesse final de semana. Contrário dos outros, né? Amanhã nós teremos Leverkusen e Buchon pelo campeonato alemão, a Bundesliga. E no sábado teremos Bayer St. Pauli, Westerskill contra Werder Bremen, e o Borussia Mönchengladbach enfrenta aí o RB Leipzig. São jogos de sábado, você vê que a rodada é quase completa no sábado, né? Ainda tem o Wolfsburg contra o Eindhoven, o Hoffenheim contra o Augsburg, o Eintracht Frankfurt contra o Stuttgart. São jogos de sábado, fechando aqui no domingo esse jogão aqui também pelo campeonato alemão, a Bundesliga, né? Teremos dois jogos só no domingo. O campeonato alemão sempre se dedica em fazer a maioria dos seus jogos no sábado, né? Ele sempre deixa ali dois ou três para o domingo. Já na Copa da Alemanha, que acontece terça e quarta-feira, nós teremos o jogo da semifinal, é jogo único, Arminia contra Leverkusen, Stuttgart contra RB Leipzig. Você sentiu falta de quem? Do Bayern? Sentiu falta do Borussia, né? Esses clubes aí foram eliminados na Copa da Alemanha, né? Então,
Tá aí, né? Stuttgart e Leverkusen são os dois maiores aí que estão na final, além do RB Leipzig, né? O Arminia aí é o time que caiu de paraquedas. Quem sabe ele não leva a Copa da Alemanha, né? Vamos aí de campeonato italiano, então. Na tela para você. Italiano só volta no sábado, né? Sábado nós teremos aí quatro jogos: Veneza e Bologna, Como e Empoli, Juventus e Gênua, além de Lecce e Roma. São jogos de sábado, né? No domingão, tá aí na tela para você, não vamos citar todos, mas temos aí Napoli em campo, né? E Inter, né? Contra a Udinese, só jogando de bola aí pelo italiano. A Copa da Itália também tem início na terça-feira e termina na quarta. São dois jogos, ida e volta, né? Pelo campeonato italiano, pelo campeonato italiano, não, pela Copa da Itália, né? Então tá aí, Empoli e Bologna, além de Milan e Inter. Esse é o jogo da ida, nessa terça-feira, dia 1º do 4. Vamos de campeonato português, então. Começaremos o campeonato português nessa sexta-feira com um jogo atrasado, que é Gil Vicente e Benfica, né? Benfica tem a chance aí de fazer mais 3 pontinhos para se aproximar aí do Sport, que é o líder do campeonato português. Então tá aí, Gil Vicente e Benfica, às 17h15 da tarde, é amanhã esse jogo, pela 24ª rodada do Campeonato Português. Aí no sábado nós teremos três jogos: Casa Pia e Rio Ave, Estrela Amadora e Sport, Braga e Arouca, são jogos de sábado aí do Campeonato Português. Já na Taça de Portugal, nós teremos aí as semifinais, segundo jogo, né? Segundo jogo não, primeiro jogo, né? Entre Sport e Rio Ave, quinta-feira, dia 3 às 4 da tarde, né? 4h15. E o Ticense também joga aí na quarta-feira, só na outra, né? Quarta-feira aí no caso, dia 9/4, né? Então, primeiro jogo, dia 3/4 e o segundo jogo, dia 9/4. Bem distante uma data aí de um jogo para outro, mas faz parte aí do regulamento do campeonato ou da Taça de Portugal. Vamos de Liga Yuan, ou Campeonato Francês, que tem o PSG aí com quase 20 pontos de diferença do segundo colocado. Teremos jogos aí só à frente, né? Começando aí, por exemplo, o, R, o RC Strasbourg contra o Lyon, às 4h45 da tarde. Esse jogo é amanhã. E aí os demais jogos são o Rennes e o Olympique de Marseille no sábado, às 1h a 13 horas, né, da tarde. O Saint-Étienne enfrenta o PSG e o Mônaco enfrenta o Nice. Esses são os jogos de sábado pelo Campeonato Francês, a famosa Liga 1. Já na Copa da França, teremos jogos bem legais aí, semifinal também. Teremos o União Esportiva do Litoral contra o PSG. Teremos o Associação Esportiva, né, Cannes contra o Rennes, né? Esses jogos aí são 4 da tarde. Um acontece no dia 1º, terça-feira, e o outro acontece na quarta-feira. Quem passar está na final, é jogo único. Então é bem legal quando é jogo único, né? Perdeu, tá fora, né? Vamos aí de Eredivisie ou Campeonato Holandês. No Eredivisie, Campeonato Holandês, nós teremos partidas aí pela essa competição apenas no sábado. O NAC enfrenta o Groningen, o Fortuna Stand enfrenta o Sparta Rotterdam no sábado. Esses jogos começam meio-dia, o NAC contra o Groningen, né? Meio-dia e 30, o Fortuna Stand contra o Sparta Rotterdam, às 2h45 da tarde. Aí nós teremos ainda no sábado o William II contra o Almere, o Zoile contra o RKC,
o NAC contra o AZ e o Utrecht contra o Hevering. Mas esse aqui já é domingo, né? Eu ultrapassei a linha aí da tabela. Então, esse outro jogo, esse último mencionado é domingo. Já no Campeonato Turco, ou a Superliga, né, turca, nós teremos jogos já amanhã, né? Tá aí na tela para você, vários jogos. Teremos o Kayserispor contra o Ataspor, o Ante, o Antalyaspor contra o Alanyaspor. São jogos aí que acontecem às 10 da manhã. Um pouquinho mais tarde, o Konyaspor contra o Gaziantep FK, 2h30. O Brudon enfrenta o Fenerbahçe também. Esse jogo acontece amanhã. Já no sábado, né? O Sivapor contra o Adam Demirspor. O Adam Demirspor aí é o lanterna do campeonato. Será se vai se recuperar, né? Lembrando aí que ainda falta quase 9 rodadas aí para o final, né? Eu falo quase porque essa daí vai acontecer ainda, né? Muito bem, guerreiro. Então vamos falar aqui. O Trabis, Trabzonspor contra o Göztepe. O Samsunspor enfrenta o Kinshasa. E o Besiktas, clássico, né? Aí, o turco, né? Besiktas e Galatasaray se enfrenta também no sábado. Para contrariar, na segunda-feira nós temos o Ispor contra o Istambul. São jogos aí do campeonato holand... turco, né? O holandês é o Eredivisie, o campeonato anterior. Campeonato turco com o clássico aqui, Besiktas e Galatasaray. Vamos então falar do Saudita, né? O Saudita, se você acha que os outros demoram, né, em começar amanhã ou só sábado, o Saudita só começa aí na terça-feira, né? Tá aí para você na tela, né? Terça-feira nada, sexta-feira da semana que vem, né? Dia 4/4, nós teremos aí o Al-Kaloud contra o Al-Tal, o Al-Urabi contra o Al-Qaud, teremos o Al-Hilal contra o Al-Nassr, clássico do campeonato turco, né? O Jorge Jesus ali contra o time de Cristiano Ronaldo. Teremos o Al-Qasid contra o Al-Tifaq, jogão de bola aí no sábado também. E o Al Raed contra o Darkan e o Al Ali Saud contra o Al Ittihad. Então são os jogos aí do Campeonato Saudita no sábado. No domingo nós temos esses dois aqui, mas lembrando que como esse jogo é só na semana que vem, provavelmente nós vamos passar algum tempo aí sem trazer esse campeonato. Vamos falar de MLS também. Começa bem tarde também a MLS. Está aí na tela para você. Começa aí no sabadão, contra aqui o jogo entre New England contra o Red Bull New York. Teremos o Toronto contra o Whitecaps e também o Colorado Rapids contra o Charlotte. O Inter Miami pega a Philadelphia União. O Atalanta United pega o New York City e o DC United enfrenta o Columbus Crews. Tem mais jogos aí no sábado. Teremos ainda Chicago Fire contra o Montreal, o Minnesota United contra o Red Salt Lake, ainda o Nashville contra o Cincinnati, o UFC Dallas pega o Sport, o San Diego pega o Lafayette, né? Ou LAFC. São José enfrenta o Seattle Sound e o LA Galaxy enfrenta o Orlando City. Então, são todos esses jogos aí que acontecem no sábado. No domingo, nós temos a outra conferência em campo, né? Lembrando que são duas conferências, a Leste e a Oeste. Não lembro quais são os jogos de sábado e quais são os jogos de domingo, mas está aí, né?
são os campeonatos aí da MLS. Futebol argentino, hoje tem esse jogo, né? O Aldosivi contra o União Santa Fé. Traz aí na tela para você. O Aldosivi joga hoje contra o União Santa Fé. Ainda teremos Barraca Central contra o Estudiantes. Independente Rivadavia contra o Racing. Esses são os jogos de hoje pelo Campeonato Argentino. Amanhã nós temos Defensa e Justiça e Tigre, São Lourenço e Lanús, além de Brentford contra o Huracan. Você acha que acabou? O futebol argentino tem mais, né? Tem Vélez Sarsfield contra Desportivo Riestra e o Platense enfrenta o Atlético Tucumã, fechando aí essa rodada de sábado, de hoje, né? Quinta-feira e sexta-feira aí, pelo Campeonato Argentino. Muito bem, guerreiro. Vamos aqui falar de Liga dos Campeões, trazer a notícia para você. Lembrando que Liga dos Campeões é na próxima semana, né? Teremos aí as semifinais, as quartas de finais, aliás, né? Terça-feira, dia 8, né? Na próxima semana, passa nessa semana que vem, na próxima aí, teremos esses jogos que está aí na sua tela. São jogos da Liga dos Campeões. A Premier, aliás, Premier League não, a Liga Europeia da UEFA, né? Ou Europa League, como é conhecido, Liga Europeia, também será aí na quinta-feira, né? Na mesma data aí, na próxima semana. Quinta-feira nós teremos esses jogos aqui, quinta-feira, dia 10 pela Europa League, né? Então, encerrado aí os campeonatos internacionais, lembrando que os amistosos não, as eliminatórias para a Copa do Mundo retornam aí só em junho, né? O Brasil ali com dificuldade, né, de vencer os seus adversários, está na quarta colocação, lembrando que só passa 7 aí para a Copa do Mundo, né, para jogar a Copa do Mundo. Beleza, guerreiro? Daqui a pouco a gente volta aí falando de Palmeiras e Corinthians, a final é hoje. Vamos voltar também falando aí sobre futebol feminino e também Copa do Nordeste. Fica aí conosco para o próximo vídeo. Por esse vídeo é isso, um abraço, valeu, fui.